Imagine caminhar pelas ruas escuras de Londres em 1888. A névoa se espalha pelo chão, envolvendo becos sujos e vielas apertadas. O medo está no ar. As pessoas sussurram sobre um assassino cruel, um monstro invisível que ataca sem piedade. Mulheres são encontradas brutalmente mutiladas, seus corpos expostos como mensagens macabras para quem ousasse desafiar sua presença. Ele tinha um nome: Jack, o Estripador. Um nome que ecoou por gerações como um dos maiores mistérios da humanidade. Mas, e se eu te dissesse que após 135 anos de investigação, sua identidade pode ter sido finalmente revelada? O tempo pode apagar muitas coisas. Testemunhas envelhecem, provas se perdem, mas uma coisa permanece intacta: o DNA. E foi exatamente isso que um pesquisador britânico, Russell Edwards, usou para solucionar o mistério. Um chale. Um simples pedaço de tecido encontrado ao lado do corpo de Catherine Eddowes, uma das vítimas do Estripador. Durante anos ele foi ignorado, tratado como mais uma peça de uma história já fria. Mas dentro daquele tecido, escondido entre as fibras, estava a resposta: traços de DNA da vítima. E mais do que isso, traços de DNA de um homem. Um homem cujo nome já havia sido citado como suspeito, mas nunca comprovado. Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia nas sombras de Whitechapel. Um homem com histórico de distúrbios mentais que já havia sido suspeito na época, mas sem provas concretas que o ligassem aos crimes. Até agora. O DNA encontrado no chale foi comparado com descendentes de Kosminski, e o resultado, um match de 100%. Depois de mais de um século, a ciência pode ter feito o que a polícia vitoriana não conseguiu: identificar, de uma vez por todas, o verdadeiro Jack, o Estripador. Mas será que a história termina aqui? Ou Kosminski foi apenas um bode expiatório para algo muito maior? Para entendermos melhor, precisamos revisitar as cenas dos crimes. 5 vítimas, todas brutalmente assassinadas entre agosto e novembro de 1888. Mas será que foram apenas 5? Alguns investigadores acreditam que Jack pode ter feito mais vítimas antes e depois do período oficialmente registrado. As mortes seguiam um padrão. Todas as vítimas eram mulheres, muitas delas prostitutas que viviam em Whitechapel, um dos bairros mais pobres de Londres. Seus corpos eram encontrados com a garganta cortada e, em muitos casos, órgãos internos removidos com precisão cirúrgica. Esse detalhe fez com que muitos suspeitassem que Jack tinha conhecimentos médicos. E é aqui que entra uma teoria ainda mais intrigante. E se Jack, o Estripador, fosse um membro da família real britânica? Muitos acreditam que o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, pode ter sido o responsável pelos assassinatos. Relatos sugerem que ele tinha problemas mentais e poderia ter sido afastado discretamente pela família real para encobrir os crimes. Essa teoria, popularizada pelo livro Jack the Ripper: The Final Solution, sugere que os assassinatos foram parte de uma conspiração para silenciar mulheres que conheciam um segredo comprometedor sobre a monarquia. Outros suspeitos incluem Sir William Gull, médico da rainha, que teria cometido os assassinatos a mando da coroa para proteger segredos da família real. Há também a teoria de que os crimes foram obra de um pintor famoso, Walter Sickert, que supostamente retratou detalhes macabros dos assassinatos em suas obras. Mas se havia tantos suspeitos, por que ninguém foi preso? A polícia vitoriana não possuía os métodos modernos de investigação que temos hoje. Testes de DNA eram impensáveis na época. Muitas evidências foram perdidas ou mal interpretadas. Além disso, a imprensa explorou o caso de forma sensacionalista, alimentando teorias e espalhando pânico. Jack, o Estripador,
se tornou mais do que um assassino. Ele se tornou um mito, um nome que simbolizava o terror das ruas de Londres. E agora, depois de 135 anos, será que finalmente temos a resposta definitiva? Ou esse caso continuará sendo um dos maiores mistérios da história? E você? Acredita que esse mistério foi finalmente resolvido? Ou será que o estripador ainda nos observa das sombras, zombando de nós, sabendo que nunca será completamente revelado? Deixe seu comentário e diga o que pensa sobre essa descoberta. E se você gosta de mistérios como esse, já se inscreva no Portal do Mistério. Aqui, os enigmas do passado nunca ficam sem resposta. Até o próximo mistério.